Bom dia, meninos do nono. Vamos aí para nossa última aula, né? Gravada. Nós vamos falar sobre o solo. Opa, reproduzir. O solo é a camada mais superficial, né, da crosta terrestre. Ela é composta por sais minerais, né, por seres vivos e rocha em decomposição. O solo é a parte mais fina da crosta terrestre. Então, ele trata-se de um complexo composto de mineral, matéria orgânica e gases. Então, é fundamental para a vida de todos, né, os seres vivos do nosso planeta, pois ele resulta de uma ação conjunta de agentes externos, como a chuva, o vento, a umidade, né, e são bastante enriquecidos com matéria orgânica, como restos de animais, plantas, né, que vai formar a camada de humus. Então, aqui tem a evolução do solo, né? Eu tinha uma rocha, essa rocha foi se degradando, né? E foi formando um solo jovem. Aí, à medida que foi surgindo as plantas, né? Ela foi ajudando a melhorar a qualidade desse solo, com a penetração da água, dos agentes erosivos, né? Esse solo, essa camada de rochas vai dando origem à camada de solo. E aí eu tenho um solo maduro, né? Que eu vou ter a camada de rocha bem profunda e por cima eu tenho uma camada rica em humus, que é onde ficam meus vegetais. Então, eu tenho uma rocha que vai formando um solo primitivo. Aí eu tive os líquens. E depois eu tenho um solo jovem, né? Então, ele tem arbusto, solo, rocha. E já um solo maduro, onde eu tenho árvores, solo e rocha. Aqui só mostrando para vocês, né, a formação do solo, as etapas, né, com a ajuda da matéria orgânica. Então, o meu leito rochoso ele vai ficando mais estreito e a minha camada de solo vai ficando maior, porque ele vai ter a capacidade de sustentar os vegetais, tá? Então, tenho aí a formação do solo, né, à medida que o tempo passa, né, vai acrescentando ao solo jovem restos de plantas e animais mortos. Esses restos também são chamados de matéria orgânica. Vão se misturando com o solo jovem, né, que fica sofrendo diversas transformações até se transformar no solo maduro. Os componentes do solo, nós temos componentes sólidos, que são os minerais e a matéria orgânica. O ar e a água vão preencher esses espaços existentes entre as partículas, tá? Que são chamados de poros, né? E a areia, ela vai originar da alteração de rochas, que são chamados de quartos. E esses grãos deixam grandes espaços vazios entre si, que são chamados de poros, facilitando a circulação de água e de ar. Nós temos a argila, né? Que também ela origina-se do feldspalto e de outros minerais, né? É formado por grãozinhos menores de areia e esses grãozinhos se ligam uns aos outros, dificultando a circulação de ar. Humus, né, ele é formado pela decomposição da matéria orgânica, né? Então, contém sais minerais resultantes da decomposição. Então, tem ali o perfil do solo, tem uma matéria orgânica e tem o horizonte A, que ele é formado por matéria orgânica e inorgânica, o horizonte B, que tem a zona de acumulação, e o horizonte C, que são os materiais provenientes da rocha-mãe. E a rocha lá vai ser chamada de rocha-mãe, porque ela deu origem a esse restante aí do solo. Então, o solo é formado principalmente de matéria mineral e orgânica, como raízes, folhas, animais,
decompostos, né? A água forma a parte líquida e o ar forma a parte gasosa, tá? Então, a entrada de ar no solo facilita muito pela entrada de minhocas, né? O tamanho dos animais ou de mecanismos pela ação dos arados, né? Devolvem ao solo aí o ar, promovendo aí a aeração. Então, o fato de revirar a terra, né? É justamente para devolver no solo essa aeração. Então, nós temos três tipos principais de solo: o solo arenoso, umífero e argiloso. O arenoso, gente, ele tem uma grande quantidade de areia, são muito permeáveis, é um solo seco e pouco fértil. O solo argiloso, ele contém uma grande quantidade de argila, né? São pouco permeáveis e a água é empoça, né? Então, eles são recomendados não, para a agricultura. O mífero, ele é bastante fértil, ele retém água devido à grande quantidade de humus, né? E contém uma certa, né, quantidade de areia e argila. Então, o solo aí é formado, né, por areia, argila e humus. Estão presentes todos os tipos, né, em quantidade variável. Essa variação determina a ocorrência dos diferentes tipos de solo e a sua coloração também, tá? O arenoso, ele é permeável, porque ele deixa a água passar com facilidade, né? Mas ele dificulta o desenvolvimento da vida vegetal. Então, ele tem mais de 70% de areia e ele é muito poroso. O solo argiloso, né, ele contém aproximadamente 30% de argila, é um pouco permeável e contém diferentes nutrientes, tá? A argila também é conhecida como barro. O solo umífero, né, ele contém aproximadamente de 10% de humo, é arejado, fofo, permeável e fértil para a vida vegetal. É permeável o suficiente para que a água atravesse também para reter a parte dele. Também é conhecido como terra roxa, né? Essa terra roxa, né, ela significa vermelha. Foram os imigrantes italianos que deram esse nome a esse tipo de solo avermelhado, por ser um solo fértil, né, de origem de rochas vulcânicas. Ocorre na região de São Paulo e Paraná. Então, a palavra roxa é para definir uma terra que acabou de ser incorporada à nossa língua. O solo fértil é bom para a agricultura, então quanto mais fértil o solo será, maior a produção. Solo estéril é aquele solo que não é bom para a agricultura. Solo permeável é o solo que se deixa atravessar pela água. Quer dizer que este solo apresenta pedaços, né, que podem ser ocupados por ar ou por água. Solo impermeável é o solo que não se deixa atravessar pela água, e quer dizer que este solo não apresenta espaços para o ar e nem para a água. Aqui só mostrando para vocês, né, os 4 tipos. Aí a gente acrescentou aí o calcário, que ele é um solo branco, né, é feito a partir da rocha. Ele tem baixa permeabilidade e pouco nutriente, tá? Ele é inadequado para cultivo. Esse tipo de solo ele é utilizado para misturar em pequenas quantidades com outros tipos de solo para fazer correções. Nós temos aí o intemperismo. O intemperismo, né, ele é um conjunto de modificações de ordem física que vai acontecer a desagregação, né, de partículas, e também a química, que vai ser a decomposição, né, que as rochas vão sofrer e vão aflorar da superfície da Terra. À medida que a gente vai andando,
as atividades físicas, né? Toda movimentação sobre o solo vai causando nele aí uma ação chamada de intemperismo. Então, os tipos de intemperismo, né, vai ser de acordo com os tipos de mecanismo modificador dos espaços físicos, né? Como no caso, a, o tipo, né, a resistência, a textura, né, e as suas características químicas, como a composição e a estrutura cristalina. O intemperismo físico, gente, é com a desagregação de partículas de rocha, né, a separação de grãos. Então, com as variações de temperatura ao longo dos dias e noites, né, vai acontecer as diferentes estações do ano, né, que vai causar extensão em mais de uma. Esse aqui é um exemplo, né, de rocha sofrendo de intemperismo. Intemperismo químico está relacionado à temperatura e à pressão, né, porque eles transformam os minerais da superfície, né. Como agente aí do intemperismo químico, nós temos a água da chuva. Então, terminamos em intemperismo químico. Não tem atividade para casa, tá? Justamente para vocês terminarem os trabalhos aí e colocarem em dias as atividades. Então, um beijo, né? E até mais, né? Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Essa é a nossa última videoaula. Nós estamos finalizando aí o bimestre, o ano letivo. Com muita gratidão no coração e amor e aprendizados, amadurecimentos, espírito de coletividade, empatia com o próximo. Então, e agradecimento também, né? Porque afinal de contas vocês agora estarão indo para o ensino médio e estarão iniciando aí um novo marco na vida de vocês. E eu deixo aqui para todos, né? Uh, o meu carinho por cada um de vocês, minhas energias positivas aí para que tudo dê certo na vida de vocês, né? Que o caminho aí de vocês sejam trilhados, né? Os caminhos de vocês sejam trilhados aí da melhor forma possível e que vocês, acima de tudo, sejam muito felizes. E deixo para vocês o meu abraço e a minha gratidão por ter, né, trabalhado com vocês, né, durante o ano passado e esse ano também, né, metade do ano passado e esse ano todo. Muito bom conhecer todos, vou levar todos comigo no meu coração. E independente, né, de vocês estarem aí em outros níveis de ensino, eu estarei sempre à disposição para, né, para ajudá-los no que for possível. Tudo bem? Beijinho para vocês. E hoje nós, para finalizarmos aí o nosso conteúdo, nós teremos aí uma aula, né, sobre o uso do hífen. O hífen, nossa, gente, é assim, é bem complexo aí essa questão do hífen, né? Complexo no sentido assim, o pessoal confunde, o pessoal deixa de colocar, enfim, né? E até mesmo por conta do novo acordo ortográfico, né, algumas mudanças ocorreram, então de vez em quando tem aqueles brancos assim. Será que essa palavra tem hífen? Será que essa palavra não tem hífen? Como que eu vou fazer? Né? Então, quando você tiver dúvida, né, tem os meios aí para pesquisas, né? Internet, dicionários que estejam atualizados aí de acordo com a nova ortografia.
né, com o novo acordo ortográfico. Mas aqui hoje nós iremos, né, estudar e tirar algumas dúvidas aqui com relação ao uso do hífen. Então, nós estaremos utilizando aqui o livro de vocês, aí na página 95. E aí, meninos, eu vou começar com vocês aqui, né, utilizando aqui o livro. Deixa eu aumentar aqui. E, né, durante as videoaulas, durante as nossas lives, nós utilizamos os materiais aí de apoio, né, os materiais extras que eu deixo à disposição aí de todos. Então, vamos lá, meninos. Uso do hífen. Eu vou ler os exercícios e vou explicando, né? Assim como a gente sempre tem feito. Refletindo e conhecimento. E conceituando. Leia a tirinha. O níquel fala dormindo. Vai deixar escapar um segredo. Brawl, Clark, Mills, Clark. Aí, Clark Kent é a identidade secreta do super-homem. Aí ele, no sentido assim, eu já sabia, né? Letra A. Níquel, náusea, corresponde à expectativa da rata-gatinha. Explique. Quando ele tá dormindo aí, né, ele corresponde à expectativa, né, dela. Ela queria que ele contasse um segredo, né, algo assim cabuloso, mas na verdade ele falou uma coisa que todo mundo já sabe. E aí ela faz essa cara aqui, né, de descrença, né, de ai, o que eu tô fazendo aqui? Então você vai dizer aí se corresponde à expectativa e vai explicar, né, o que aconteceu. Seguindo aqui. Assinale a alternativa que justifica o emprego do hífen em uma palavra do terceiro quadrinho. Então, aqui, terceiro quadrinho. Nós temos aqui o hífen, né? Qual que é a função desse hífen? É ligar os pronomes a verbos, é ligar elementos de palavras formadas por derivação ou separar palavras em duas partes no final da tirinha. Então, você vai analisar o terceiro quadrinho e vai estar escolhendo uma dessas alternativas aqui que melhor, né, corresponde aqui ao que foi pedido, né? Ou seja, né, por que né, justifica seria o uso do hífen. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu tô com muita dor de garganta. De novo, né? Tô com a garganta destruída. Para separar elementos de palavras formadas por derivação prefixal, emprega-se o hífen, como no caso de super-homem. Esse sinal também é empregado em outras situações. Conheças. Nós estudamos aí os processos de formação de palavras, né? E dentro deles nós temos aí a derivação prefixal, né? Que quando uma palavra aí é formada a partir de uma palavra primitiva, né? E aí tem-se o acréscimo de um prefixo, né? Uma sílaba, uma letra, né? No início, né, da palavra. Nós temos outras regrinhas, né, com relação aos prefixos, né? O emprego do hífen em palavras derivadas por prefixação. Então, aqui nós temos esse conjunto de palavras, que são os prefixos, e aqui nós temos os exemplos. Vou ler só alguns, tá? Senão fica muito extenso e cansativo, tá? Agro. Agro tem hífen. Anti tem hífen, assim como tem aqui no anti-inflamatório. Né? E aí, essa regrinha aqui, né, emprega-se hífen quando a palavra que segue o prefixo inicia-se com letra H ou vogal igual à vogal final do prefixo. Olha aqui, a vogal final aqui que foi finalizada é I, e o inflamatório também começa com I. Então, por isso que tem o hífen aqui, o uso do hífen para fazer essa separação. E aí, infraassinado, sócio histórico, ultra honesto, né? Por mais que não começou com a mesma vogal, mas tem a letra H aqui. Aí emprega-se o hífen, né? Uma regrinha, né, básica aí. Depois, dobram-se as letras R e S quando a palavra que segue o prefixo se inicia com uma dessas. Então, por exemplo, se terminou aqui
né? Se nós temos aqui, dobre-se as letras R e S quando a palavra segue o prefixo e inicia com uma dessas letras. Então, aqui, anti-rugas, dobrou a letra R, porque está seguindo aqui essa regrinha. Infrassom, mini saia, multirracial. Anti-rugas, eu vejo escrito errado, até eu vi esses dias num produto para pele, acho que é um protetor solar. Tava com hífen, mas não tem hífen mais, porque segue essa regrinha aqui do prefixo, né, que se inicia aí com o prefixo. Depois nós temos outra regrinha aqui. Esses prefixos aqui, cyber, hiper e super, exigem hífen quando a palavra que o segue apresenta como letra inicial H ou R. Então, se a palavra que vem compondo aí a palavra inicial começar com H ou R, né, pensando aqui em cyber, hiper e super, né, que são prefixos, eu vou estar utilizando, né, vocês, todo mundo vai estar utilizando o hífen. Sob e sub, dois prefixos aí muito utilizados. É quando nós temos aí a palavra que segue o prefixo, novamente aqui, ó, H, R ou B. Emprega-se hífen. Sub-humano, sub-roda, né? Então, são palavras aí, né? Começaram com H e com R, então utilizou o hífen. Mal, né? Quando a palavra que segue o prefixo é iniciada por vogal ou H, emprega-se hífen. Olha os exemplos: mal-estar, mal-humorado, todos esses aqui têm o hífen. Por quê? Porque nós temos aí o H, ela é iniciada por vogal ou pela letra H. E por fim aqui, além, bem, recém, sem e vice, né? Essas palavras, elas exigem o hífen, né? Quando compostas aqui por esses prefixos. Então, além, mar, bem educado, recém-nascido, eu canso de ver sem hífen, mas tem hífen, sem vergonha, vice-campeão. Vice-campeão também eu vejo escrito muito sem hífen. Essas palavras exigem hífen, porque tem esses prefixos aqui, a regra diz para colocar. Ah, eu vou ter que memorizar tudo isso aqui? Não, você não vai memorizar, você vai aprender a utilizar essas regras, colocando em prática em exercícios, em produções textuais, com leituras, né, de textos, né, de produções textuais aí que estejam dentro da norma culta. Então, nós vamos aprendendo, né, as regras gramaticais dessa forma, tá? Seguindo aqui, nós temos aí, né, além de algumas palavras derivadas por prefixação, o hífen deve ser empregado na separação silábica ao final da linha. Para tal, devem-se observar as regras de divisão silábica. Gente, essa questão da divisão silábica por hífen é tão complicada com relação a textos, a produção textual, porque o povo arruma uma confusão e é algo tranquilo, é o hífen, né? É só você seguir aí, né, as principais regras aí para separação silábica. É algo muito tranquilo, mas muitas das vezes fica sendo feito de forma errada, né? O pessoal usa de forma errônea e o hífen, às vezes nem hífen coloca, só para, né? Terminou lá a palavra e começa lá na outra linha. Não, foi até metade da palavra, não coube na linha, aí volta na linha e não coloca hífen, não coloca nada, tem que colocar. Então aqui nós temos essas regrinhas aqui, né? Separam-se vogais dos hiatos, separam-se letras de dígrafos, né? Que dígrafos é a junção, né, de consoantes. Não se separa de tongos e tritongos. Isso aqui é bem interessante. Couro, Uruguai. Gente, Uruguai não separa o Uruguai. Isso aqui eu vejo o pessoal separando muito assim, ó. Separa o A do I. Não, é tudo junto. Uruguai. Não se separam encontros consonantais que iniciam sílaba. Então, pneus, psicanálise, psicólogo, psicoterapeuta, todos esses não se separam, ele continua aqui, não existe essa separação silábica com um P aqui, depois um N, né? Pneu, não existe, é tudo junto. Não se separam, desculpa, foi rápido, os dígrafos CH,
LH e NH. Exemplo aqui, ó, caminho, filho, né, família, que não é família com LH, né, peguei família esses dias num texto de vocês, viu? Foi até bom entrar aqui que eu lembrei, tava assim, ó. Família. Gente, não existe família, é família, tá? O hífen também é empregado em palavras compostas que designam plantas e animais. Gente, olha os exemplos aqui. Andorinha do mar, João de barro, erva doce, couve-flor, tudo isso daqui tem hífen. Eu já vi em cardápios, eu fico... Gente, eu tenho uma mania de ficar olhando cardápio. Tudo que eu saio, eu fico olhando. Já vi muita palavra couve-flor sem hífen nos cardápios. Gente, couve-flor tem hífen, tá? E aí aqui nós passamos aqui para a parte estilística, né? O uso estilístico do hífen. Gente, o que é isso, o uso estilístico do hífen? É quando, né, nas produções textuais aí, né, de poetas, escritores, né, famosos, eles utilizam o hífen sem seguir, né, as regras. Eles usam para dar efeito, né, efeito gráfico, efeito de sentido ou efeito visual nos textos. Aí aqui nós temos aqui na noite, eu te amo. Eu te amo e te, aí né, o CH, né? O telefone do hotel me teme do. No escuro do negro do breu da voz da noite vem a tua voz. Nas estrelas eu temo e me atiro. A ti só, a ti a tudo. Então, aqui um texto até um pouquinho complicado de ler, né? Porque ele é muito estilístico, né? Ele é bem estilístico. É um texto, né, do Arnaldo Antunes, um escritor, compositor, né, presente aí, né, nos dias atuais. A quem o eu lírico se dirige no poema? Gente, ele tá mandando isso aqui para quem? Para uma pessoa, para uma amiga, para uma mulher, para uma vizinha, para o amado, para a amada. B. Há dois temas recorrentes no poema, o medo e o escuro. Porque o eu lírico estabelece essa relação na construção do texto. Por que acontece essa relação aí de construção no texto? C. Com que finalidade o hífen foi empregado no poema? Qual foi a finalidade aqui de colocar o hífen aqui? Aí na letra D, estabeleça uma relação entre os versos em que o hífen foi empregado e os efeitos de sentidos gerados por esse sinal. Então, aqui nós temos o 1, que é o teme. 2, nas estrelas, eu tremo e mi. Então, você vai escolher um desses dois aqui que represente, né, o número 1, depois o número 2. Seguindo aqui a parte do praticando, né, leia o texto de uma crônica em que o narrador fala sobre a cidade de Brasília e declara seu amor por ela. Então, você vai ler, tá, para responder aqui as questões. Copie os termos com hífen empregados no texto. Então, você vai copiar os termos aqui, as palavras que tem hífen aqui nesse espaço. B, por que esses termos foram hifenizados? Ou seja, por que esses termos receberam o hífen? Relacione aos motivos pelos quais o hífen foi empregado. Foi pela regra gramatical ou questão de estilo? Então, você vai colocar os que são por questão de estilo e os outros são por dentro da regra gramatical. Ó, dá uma dica aqui, né? Amor, esse amor aqui, né? Ele tá sendo utilizado aí como questão de estilo para ficar bonito ou, né, dentro da regra gramatical. C. Explique o emprego do hífen nos termos hifenizados. Ah, como é que eu vou saber isso? Mas como é que eu vou, né, fazer essa explicação? É só voltar em todas essas regrinhas que eu expliquei para vocês anteriormente. Só você voltar lá. E aí é como eu disse, é praticando que você vai aprender. Então você volta lá, você olha qual é a regrinha, aí você volta e você vai aprendendo. Gente, você pegar aquela tabela e ficar lendo ela 200 vezes até você memorizar. 2. Observe essas capas de livros. Meu filho, o extraterrestre. São Francisco Bem-te-vi. Vice-versa. Atlas Socioeconômico, Rio Grande do Sul. Aí aqui, pergunta o seguinte. Justifique o emprego ou a ausência de hífen nas palavras derivadas por prefixação
presentes nas capas. Então, aqui lá no início da nossa aula, que nós analisamos os prefixos e a regrinha que aplica, né, a cada tipo de prefixo. Então, você vai analisar as capas, né, observando aí os prefixos, e vai, justificar aqui o emprego ou a ausência, ou seja, em algum lugar aí não teve o hífen, por que que não teve? 3. Complete as lacunas destas frases, formando palavras com os termos presentes nos parênteses. Atente para o emprego ou não do hífen. Gente, você vai completar aqui da letra A até a letra D, utilizando as palavras que estão entre parênteses. Mas você não vai copiar do jeitinho que está aqui e colocar. Você vai voltar nas regras do uso do hífen e verificar se elas precisam ou não, né, ter o acréscimo aí do hífen. E aí sim você vai estar completando aqui. Então, tá vendo que eu falei para vocês que vocês vão fazendo os exercícios, retomando as regrinhas, e aí passa a ser uma coisa natural. Chega um tempo assim que você não precisa mais retomar regras, tá? Meninos, então foi isso, nossa aula de hoje. Só fechar aqui nesse slide, né, que é o homework, é responder os exercícios, página 95 a 99, tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar, estou aí à disposição. Um beijo para vocês, feliz 2021, que a entrada de vocês no ensino médio seja maravilhosa, que sejam anos aí de muito aprendizado, muitas experiências positivas e tudo de bom. Eu vou estar sempre por aqui à disposição de vocês. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.